Vamos dali no Pode Dali. Eu sou a Valesca Karsten, muito feliz de ter sido convidada para participar da Gramado Summit, gravando conteúdo de assuntos que eu mais ou menos conheço, mas quem é educadora está sempre aprendendo. E hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, pessoas que fazem acontecer a Gramado Summit. A querida da Michele e o Jean. Vou começar pela Michele, porque a gente já tem uma história. O ano passado eu vim acompanhar o Dado Schneider e fui conhecer a Gramado Summit, gravei o primeiro episódio do Pode Mãe e quem me ajudou no casting foi a Michele. Aliás, foi a minha primeira convidada, mas ela falou... O que falou? Eu falei que eu não me sentia preparada. Mas esse ano tá, né? Esse ano tá. Então tá, Michi, querida, te apresenta pra gente, conta quem é você na fila do pão. Vamos lá, eu sou Michele, eu tenho 36 anos, tenho uma história com a Gramado Summit de 4 edições já, 3 edições em Gramado, uma edição em Punta del Este, e estar aqui representa muito da Michele, né? Porque a Michele é uma educadora de formação, sim, é uma professora de formação e é uma mãe. É uma mãe de um menino de 15 anos, o João Antônio, e é uma mãe atípica e solo. Tá bom pra vocês? Daqui a pouco a gente volta para contar essa história que é muito legal. E você, Jean, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelo convite. Eu já tenho assim uma colinha aqui, sim, que você está trabalhando aqui como voluntário. Eu sou voluntário na Gramado Summit e nesse momento eu me sinto como o Guarani, que é um time muito pequeno, jogando com o Barcelona. Olha só que metáfora. Eu estou pensando assim, gente, olha o tamanho disso, o que eu estou fazendo aqui? Eu que vim lá do interior de São Paulo, de Americana, com todos os R's possíveis, estou aqui na Gramado Summit. E cadê os R's? Eu tenho alguns, e já que aparece um porta, fácil. Ah, que legal, fácil, e aqui a gente pode ser o que a gente é. Que bom. Porque a gente, eu tenho que me assim, fazer um trabalho comigo, quando eu cruzo Mampituba, que é um rio que sai ali do Rio Grande do Sul, para falar você. E sabe como é que começou essa coisa de eu entender esse jeito que a gente fala tu? Porque quando eu fiz um trabalho de pesquisa e eu fui entrevistar pessoas no Nordeste e eu chegava e fazia uma pergunta, tu, às vezes elas iam para trás e aí eu me dei conta que era um jeito muito imperativo, austero, assim, autoritário. E aí eu me dei conta que o você é mais suave. Então eu faço um trabalho comigo de chegar mais perto desse outro jeito de falar, entendendo isso, não sendo assim, valorizando as minhas raízes, sim. Mas eu procuro cuidar e eu acho que faz diferença. É empatia, né? É você trabalhar a sua empatia para se conectar melhor com a outra pessoa, né? Muito bonito. Muito isso aí. Mas, Michi, voltando assim, o João Antônio tá com 15 anos. 15 anos, o João Antônio, tá. E aí, o ano passado, quando a gente conversou, aí é o drama de todas as mães, de ter que se ausentar vários dias e deixar sua criança, o seu filho, o seu adolescente em casa. E uma criança típica, às vezes, se não tem uma rede de apoio que se dê conta e que cuide do seu jeito, fica mais difícil ainda, né? Fica, porque ele tem algumas necessidades, principalmente psicológicas e emocionais, que pela convivência a gente acaba tendo mais facilidade de lidar, né? A gente tem um entendimento mais fácil. Mas aí quando eu tô ausente por 8, 10 dias, a coisa muda, né? Então tem a rede de apoio é a avó, é a tia, que mora inclusive geograficamente muito perto, porque é o mesmo prédio. Mas o que Qual é a sua cidade? Xanxerê, Santa Catarina, é de ladinho de Chapecó. E aí quando a gente tem esse momento, é um momento tanto de descoberta para ele quanto para mim, né? Dele entender a autonomia dele e ao mesmo tempo de eu me reconectar com a Michele e não só com a mãe Michele. Claro, precisa respirar. Exato, apesar de ser um ambiente de trabalho, a gente tá aqui a trabalho, serviço, perfeito, mas é um momento da Michele lembrar de quem ela é, além dela ser a mãe Michele, né? E Michele, eu te admiro muito como profissional, porque você é uma pessoa muito acolhedora, sim, resoluta, sim, e eu acho que isso vem também da tua formação como educadora, de
poder olhar, a forma como a Michelle pede os favores. Sim. Não tem como dizer não, né? É que nem a Gabi aqui do apoio, a Bruna, essa galera não tem como dizer não para eles, porque eles são de uma queridice, né? E a Michelle é isso, né? Mas aí a gente conversando nos bastidores, você me disse que agora o diagnóstico dele de TEA, de transtorno do espectro autista, parece que... Como é que é isso? Me conta. A gente teve que retomar esse processo porque a gente acabou tendo um profissional que depois a gente descobriu diversos problemas com esse profissional e que o diagnóstico dele não era 100% confiável. Então agora a gente está recomeçando esse processo, né? E aí eu costumo dizer que a gente está sofrendo em dobro, porque a gente está olhando para isso agora, talvez de um outro aspecto, de uma outra ótica, e lidando com o fato de é ou não é. E agora imagina pro João. Exato. Que ele era reconhecido como uma pessoa que tinha um diagnóstico e agora não é mais. Então, assim, como é importante essa questão dos profissionais que dão esses laudos e o quanto é importante ouvir várias opiniões. E como é que você está como mãe com tudo isso? Assim, agora como a gente recomeçou, esse é o momento talvez mais crítico, né? Porque é o momento que a gente está mexendo de novo nisso, que a princípio estava resolvido, sarado nele. E nesse momento a gente está tendo que mexer de novo disso. Então a gente tem adolescência, que por si só é uma fase que tem muitos questionamentos dele. E aí a gente tem esse do questionamento enquanto adolescente e questionamento enquanto tenho ou não tenho esse diagnóstico ou não. Então ele está num momento de muita ansiedade, ele está num momento de muita insegurança. E é isso a gente reflete na escola, porque ele sempre teve um bom desempenho na escola e agora ele não sei se vou bem na prova, mãe reza por mim antes de sair de casa, né? E aí vem o peso da mãe, de o que eu fui fazer com a vida do meu filho, se eu tivesse procurado melhor, se eu tivesse, né, me informado melhor. Mas a gente não dá para fazer juízo para trás, e sim, e daqui para frente, e importante, assim, te digo como educadora, que é importante, porque aí você também é, mas aí quando a gente é mãe, a gente não é, né? É poder falar para ele isso que está acontecendo. Olha, tinha isso, mas agora parece que não. Eu também acho que não. Como é que você se sente? Como é que você se pesquisarem juntos, estarem juntos para ir nomeando, até que tem que ouvir outros profissionais. Exato, né? E a gente está nesse processo, então ele procura muito sobre o assunto agora e ele vem compartilha, olha mãe, encontrei isso aqui, aí a gente vê junto. Né? Eu disse, olha, sempre que você encontrar alguma coisa sobre o que está acontecendo e você quiser compartilhar, você se sentir à vontade, você tiver dúvida, vem pra mim. Eu falei, porque nós estamos juntos nessa, a gente tem coisas que eu também estou descobrindo com ele, tem coisas que nesse momento pra mim é tudo muito novo também. E eu imagino que seja você morando numa cidade do interior, onde a gente não tem tantas trocas, que deva ser difícil ali com a mãe, com a tia, de que elas sintonizem, né? E aí tem o conflito da geração, você tem que ser um garoto, até porque a gente é uma família tradicional lá, gente, você tem que cumprimentar, mas não é o bom dia. É o bom dia, é o abraço, é o beijo. E aí se ele não se sente confortável, né? Então a gente fica no meio de campo lidando com ele. E ele é de uma geração menos assim de contato. Menos tátil, bem menos tátil. Então assim, a gente fica nessa coisa do vou negociar com a mãe, vou amparar ele, né? E aí a gente vai fazendo esse meio de campo. E no fundo estamos todos tentando descobrir tudo. Ponto, é isso, né? A gente tá trilhando uma jornada aí sem o Waze. Ô, Mi, mas apenas estamos indo. Em termos práticos, assim, esse diagnóstico faz alguma diferença? Assim, a gente acredita, né? Pelo primeiro processo, por mais que ele não seja 100% confiável, ele não tem um grau muito elevado, né? Ele deve ser um grau mais leve. Mas a gente percebe muito isso na sociabilidade dele, né? Ele tem uma dificuldade de socialização muito grande e isso impacta na escola, né? Então ele é o garoto que fica lá no cantinho com o fone de ouvido, né? Na dele. E aí a gente tem a questão da alimentação dele, que ele é bem restrito na alimentação. Seletivo. Mas, por exemplo, ele é muito autônomo em casa. Ele é muito autônomo, ele se vira em casa, é muito tranquilo para ele em casa, né? E ele gosta de ter a rotina, ele gosta de ter os afazeres, né? Ele gosta de se sentir útil, né? Mas quanto mais repetitiva for a tarefa para ele, melhor. Mas é que ele também estava com todo um funcionamento de quem tem um diagnóstico. Reverter isso também é procurar ajuda e ir trilhando isso
Porque assim, a plasticidade cerebral nessa idade, ela é muito recuperável de coisas. Então, no momento, agora precisa saber o que é para vocês poderem trabalhar com isso. E Jean, agora devolvendo a bola para você. Como está sendo essa experiência aqui na Gramado Summit? A Gramado Summit para mim tem todas as coisas que eu gosto muito. Tem pessoas, sou apaixonado por pessoas, tem tecnologia, que eu gosto muito de tecnologia, mas tem sobretudo esse estudo de comportamentos, estudo sobre... Falava sobre isso com a mim mais cedo, falei assim, não é sobre tecnologia, Valesca, você provavelmente também chegou nessa conclusão, né? Sempre sobre pessoas, é sempre sobre comportamento. E estar nesse momento, respirando isso, eu me sinto oxigenado, sabe? Claro. Assim, nossa, ok, é isso. Que legal. Estou onde eu deveria estar. Que legal. Isso me dá muito um quentinho no coração. Assim. Que bom. E eu perguntei para você qual é a sua formação e você me disse que se formou em RP. Sim. Porque na sua cidade não tinha jornalismo. Pois é. Mas hoje me diz que é um comunicólogo. Sou um comunicólogo. Estudo comunicação. Então eu fiz relações públicas porque eu queria ser jornalista e no final fui por muito tempo publicitário. Então sou uma mistura. Isso aí. E aí o comunicólogo me abraça de forma mais ampla. E isso que você está falando sobre tecnologia, tudo envolve, somos as pessoas e somos as pessoas que somos das nossas origens, do que a gente vai e coloca no nosso repertório para poder aproveitar a tecnologia. Então, às vezes acham que esse tipo de evento a gente vai conversar sobre as profissões do futuro. A própria inteligência artificial está renomeando, a gente não tem noção, mas as habilidades precisam ser revistas, né? Sim. Então, eu acho que esse tipo de evento, ele proporciona esse contato para a gente arejar, né, a cabeça. Eu costumo dizer muito que a gente tem que pensar na automatizar para humanizar e não para mecanizar. Sim, né? Muito bom. Porque a gente tem essa coisa da inteligência, é substituição do ser humano pela inteligência artificial. Mas a própria inteligência artificial, ela se constrói a partir do ser humano. Sim. Ela vem para auxiliar. Exato, mas a gente quer tanto uma coisa tão pronta, tão rápida, que a gente substitui as coisas. E aí tu, como educadora, Valesca, acho que talvez tu pode me dizer se eu estou certa ou estou errada, mas a gente sente que isso vem também de um sistema de ensino que encaixotava as coisas. A geografia era a geografia, a história era a história, o português era português. E aí quando eu chego na matemática e a professora me diz, você tem que interpretar a questão. Não, interpretação de texto é português, não tem nada a ver com matemática, né? Então a gente já vem com esse encaixotar, essa dificuldade de costurar as coisas de lá. Claro. E aí quando a inteligência artificial chega na nossa vida, o que a gente faz? Não, eu não posso costurar ela com o resto, eu tenho que fazer o quê? Achar uma caixinha para ela. Ela é uma coisa por si só. Ela é uma coisa por si só. E aí eu preciso esvaziar uma caixinha para colocar ela lá. Né? E a caixinha que eu vou substituir é o ser humano. Né? E acho que aqui esse ambiente, e nós que estamos trabalhando nesse ambiente, a gente sente muito isso. Sim. Por que um programa de voluntários com 200 pessoas? Porque o atendimento robótico não ia acontecer. Ele não é a essência do evento. Sim, a gente precisa das pessoas, mas a gente está num evento desses e trocando com pessoas, assim como vocês, eu fico pensando, é que eu trabalho com educação de gente pequena, onde a tecnologia, ela vai fazer sentido para eles muito mais se eles pisarem no chão da infância. Entendi. Se eles tiverem um espaço para brincar, para se desencaixotar, para estimular mais a criatividade. Mas a sensação que eu tenho que vai precisar haver uma revolução na educação. Porque toda essa tecnologia, ela vem vindo, mas a educação está num momento que os professores estão assim, aquele jeito que a gente ensinava, essa galera não vai mais aprender. Então, e ao mesmo tempo não pode as telas. Né? Então, eu acho que, como o Dado diz nas palestras deles, a gente está numa adolescência do futuro que a gente não sabe bem o que vai ser, mas eu acho que vai chegar um momento onde a gente vai poder se juntar, estudar juntos e melhorar, porque senão os alunos não vão ir mais, não vão se engajar mais. Mas isso é muito doido, né, Valesca? Porque, salvo devido às exclusividades aí,
tem isso. Se você voltar num tempo, por algum motivo, e entrar dentro de uma sala de aula em 1800, você não vai saber que você voltou no tempo, porque ainda vai ter aquele formato. São fileiras, um professor lá na frente. Uma pessoa transmitindo e os outros escutando. E talvez isso realmente já dá para... Já deu, né? Dá para repensar, né? E hoje, de manhã, a gente estava falando sobre dar aula, né? Porque Sim. o Jean também tem experiência de sala de aula. E a gente troca muito, assim, eu dei aula na escola básica, né? Aquela coisa do básico, do português, do inglês. Dali a pouco eu fiz a transição de carreira, fui pro marketing e eu voltei pra sala de aula. E tem coisas que não mudaram. Não mudaram. Tem coisas, e aí era gente pequena, era 3, 4 anos, e agora é gente de 20, 30 e continua a mesma coisa. Essa sensação de que você voltou pro mesmo lugar, que você nunca sai de lá, né? Mas eu acho que a primeira coisa para mudar precisa a gente conversar. Porque são pensamentos que a gente vai espalhando e que a gente vai se reconectando. Eu mais tarde vou conversar com várias pessoas da educação. Certamente essa provocação vai vir. Agora eu tenho uma coisa para perguntar. Você que já está... Qual é a edição que está trabalhando na... Quarta edição. Na quarta edição. Conta uma história pra gente dos bastidores, porque a Michelle trabalha lá na sala dos palestrantes. Conta uma história assim que marcou. Teve um palestrante na edição de 2024, um nome renomadíssimo, esperado, plenária cheia, quase 3 mil pessoas lá, tinha gente em pé, um alvoroço lá, e aí a pessoa não apareceu. Não veio. Não veio. Deu no show. Não apareceu. Deu E no aí, show. por questões aí de clima, enfim, transporte e tal, foi uma série de questões. E como é que tu gerencia isso? E aí eu trago, o grande ponto não tá em a pessoa não aparecer. É que tu frequenta sala de palestrantes, tu conhece lá a Valesca, e a gente tem palestrantes de todos os âmbitos, de todos os palcos lá. Então a gente tem o cara, hoje um Rodrigo Faro, que entrou lá dentro, mas a gente tem alguém, por exemplo, de um palco geek, e eu não tô falando que ele é menor, eu estou falando que ele é segmentado, ele é nichado, então ele não é um nome conhecido por todos. O que acontece? A gente tinha os palestrantes, além dos participantes, nos questionando. Por que a pessoa não apareceu? Mas o que aconteceu? Mas o que foi, né? Então, tu tá ali para servir, porque nós, entre grupo de monitores, a gente traz muito. Eu não vim trabalhar, eu vim servir. Ali a gente entende que a gente está a serviço. Mas tu tem que gerenciar isso, porque você está emprestando a tua skin naquele momento pro evento. E aí aquela história repercutiu, assim, foi além do evento. Quem vem trabalhar em Gramado tem que ter na cabeça que qualquer coisa tem que ir ali na rodoviária pegar um táxi e subir a serra. Sim. Não dá pra vir de helicóptero todo Não tempo. não dá. Hoje, propriamente, o Rodrigo Faro foi se pensar do plano B para ele chegar aqui. E ele chegou. É isso, né? né? E não É sobre pessoas. É sobre pessoas. Então foi uma situação que a gente teve ali, que aí era o rádio aqui assim, rodando, né? Passando informação pra gente, o pessoal desse lado aqui comentando e a gente naquele meio de campo ali, né? Lidando, enfim. Foi uma situação bem atípica, assim, de Gramado Summit. É, isso aí. Claro, quem tá nos bastidores tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber. E nesses dias que você tá aqui, alguma experiência, assim, que chamou a atenção? Alguma coisa que você vai levar, assim, pá, essa história é bacana, essa história é legal? Olha, eu aprendi bastante coisa nas palestras. Eu tive a oportunidade de ir na quarta e na quinta ver bastante palestra. E tem uma coisa em especial que me chamou muita atenção, que é separar inovação de tecnologia. Isso para mim foi disruptivo na minha cabeça. Assim. E o cara falou sobre como que tecnologia nem sempre auxilia a experiência do usuário. Aí ele deu o exemplo de supermercado. Você é sempre muito bem atendido, colocaram um caixa automático lá. Então, aplicaram de tecnologia. Só que, por inúmeras vezes, não funciona. A experiência do usuário é a mesma coisa? Não, é pior. E que tecnologia é essa que a gente está investindo tempo que piora a experiência do usuário? E isso foi sabe? Assim, aquilo... Uau! Nossa, é verdade. E aí, de novo, né? Não é sobre tecnologia. É pouquíssimo sobre, né? É sempre sobre inovar, tá? Vejo que o Gramado Summit é isso, é um grande celeiro de inovação, que faz pensar mesmo, né? Porque eu, de novo, vou voltar para a Americana com um pouquinho mais de inovação, assim. Isso... E ao mesmo tempo acontece em palestras, que hoje de manhã eu assisti a palestra do Guto Rocha. Nossa, chorei, assim, dele contar a história. Nossa, o que eu mais fiz foi chorar. Nossa, que coisa... Então a gente tem coisas, assim,
de tecnologia, de inovação, mas sobretudo tem gente conectando com gente, querendo melhorar, transmitir esperança, e eu acho que isso é o melhor. Gente, eu teria muito mais, eu queria conversar sobre paternidade, sobre o papel do homem, que eu sei que é um pai presente aqui, sim. o pai da pequena, me diz de novo o nome dela. Martina. Da Maiti. Martina é a menina e Maíra é a mãe. Maíra é a tá, minha senhora. Martina. A querida da Martina. Mas a gente vai voltar no outro pronto. momento para conversar esse papo, tá bem? Combinadíssimo. Então tá, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Pena que o tempo é rápido. Tava boa a tua inauguração em podcast? Tá incrível. Tu pode ser uma podcaster. Assim, me chamem para convites, eu tô super afim. Obrigada, amores. Obrigada, Vanessa. Então tá, vamos encerrando esse episódio. Gente, muito obrigada e até o próximo. Pode dar ali. Vai, Gramado Summit.